Lição de número 1, terceiro trimestre de 2022. Bora estudar nossa lição de hoje, então? Fica comigo até o final do vídeo. Para você que é novo aqui no canal, bem-vindo. Meu nome é Adonias Emerinan, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, tá bom? Hoje a lição de número 1, onde vai falar das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vamos começar a estudar essa lição hoje, então. A primeira lição aqui do terceiro trimestre, aonde vai passar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, tá bom? Me acompanha aí na sua revista, você que é professor, você que é aluno, e nós vamos passar alguns pontos importantes da lição. Eu não vou ficar lendo tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas antes, deixa eu só te dar um recado. Aí embaixo tem um link, o primeiro link da descrição aí embaixo tem o Manual do Cooperador. É um manual que eu criei para facilitar a vida do cooperador e também dos pastores que querem passar para os seus cooperadores esse manual para evitar de ficar fazendo várias reuniões para passar os mesmos assuntos. Então, esse manual do cooperador, eu ensino desde a função do cooperador, do diácono, um pouco sobre presbítero, eu ensino sobre ética na igreja, sobre ética nos cultos, eu ensino sobre saudação, tempo de saudação, o que é uma saudação, e no final eu deixo de bônus lá nesse manual um modelo de esboço, onde você vai olhar o modelo de esboço que eu criei e você vai criar os seus próprios esboços para você fazer as suas pregações, tá bom? Isso vai facilitar muito a vida dos pastores, hein? Primeiro link aí na descrição, então, você vai adquirir esse manual do cooperador. Vamos para a nossa introdução? Vamos lá? Eu vou estar lendo alguns pontos, tá bom? A nossa introdução, ela diz assim: nesse trimestre nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opõe ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, fora do contexto bíblico. A igreja sempre experimentou oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, agente por trás desses ataques é sempre o mesmo Satanás. Então hoje nós vamos falar um pouco dessas sutilezas de Satanás. Sutilezas que significa o quê? Extrema fineza ou delicadeza. Por que delicadeza e por que essa sutileza eles encaixaram aqui nesse assunto? Porque Satanás, ele usa de sutileza, de esperteza, ele usa aqui de delicadeza nos ataques dele para ninguém perceber, às vezes, os ataques que ele faz. Então, às vezes, ele age de forma sutil, na surdina, como se diz, né? Às vezes ele faz alguma coisa, ele tem alguma estratégia para agir debaixo do calado, para ninguém perceber. Porque às vezes ele tem as estratégias para atacar a igreja ele faz de uma forma que às vezes quase imperceptível. Por isso que fala aqui das sutilezas de Satanás, que às vezes ele usa de métodos para ninguém perceber os ataques dele, mas são ataques às vezes que vai diretamente na mente. Atingindo a mente, vai atingir o consciente e o subconsciente. E aquilo que fica lá no subconsciente é o que vem atrapalhar a nossa mente. Porque se for um ataque negativo que vai ficar lá na nossa mente, aquilo ali vai ficar ali. Aquilo ali vai acabar se tornando uma crença, às vezes militante, dentro da nossa mente. Então ele usa o quê? De ataques. Por quê? Porque o alvo principal de Satanás é a mente. Esse é o alvo principal dele. Ele conseguindo dominar a nossa mente, nós vamos virar marionete dele, né? Essa é a intenção dele. Com sutileza, devagarzinho, ele vai atacando aos poucos a mente do ser humano, para o ser humano ir aceitando aquilo que ele quer impor na mente do ser humano, para o ser humano acabar fazendo aquilo que ele quer, acreditando naquilo que ele quer. Então, isso é atacar com sutileza. Tá bom? Nosso primeiro ponto aqui, a igreja sob ataque. Sob, embaixo. Então, quer dizer, a igreja embaixo de ataque de Satanás. A sutileza do ataque. Olha, um fato de fácil constatação é que
a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Antigamente, Satanás usava muito o ataque de poder bélico, embora hoje nós estamos vivendo em um tempo que está acontecendo uma guerra na Ucrânia, não é isso? Então, mas a Satanás, cada tempo, ele usa uma estratégia diferente. Antigamente se usava o quê? Armas bélicas para se guerrear. Então ele usava os reis maus para atacar o povo de Deus com armas, com guerras, enfim. Só que Satanás, ele é estrategista, né? Às vezes as pessoas, elas acabam assim, deixando Satanás fazer o que ele quer, porque às vezes acha que Satanás é bobo. Satanás, ele é muito inteligente. Satanás, ele é esperto, né? E ele também tem os poderes dele. Deus tem poder, né? Satanás tem poder, mas Deus tem todo o poder. Então Deus tem poder, Satanás tem os poderes dele também. Deus tem os seus servos, Satanás tem os seus adeptos. Então Satanás, ele usa estratégias diferentes em tempos diferentes. E hoje, segundo esse primeiro ponto aqui, o ataque à igreja está sob ataque, está debaixo do ataque de Satanás, com estratégias atingindo o quê? A mente, trazendo ideologias para dentro da sociedade, para a sociedade ir pegando aquilo ali, colocando na sua mente e aceitando aos poucos. Aí daqui a pouco a sociedade, aquilo que já era certo há muito tempo já se torna errado, eles veem como errados, né? E aquilo que é errado, Satanás faz as pessoas acreditarem que aquilo está certo, que aquilo não tem nada a ver, que aquilo não tem problema. Então é isso que é os ataques que está acontecendo hoje em dia. Ele está atacando com ideologias, né, dentro da sociedade, dentro das igrejas. E se o cristão não ficar ligado, ele vai aceitar isso numa boa. E vai achar que isso que tem que ser feito, que não tem problema e tal, né, que não tem nada a ver. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele é estrategista. Ele usa estratégias para o povo se distanciar de Deus. Ele usa estratégia a cada tempo ele usa uma estratégia diferente para a pessoa ver se cai na dele, ver se cai naquela armadilha dele, e depois que cai na armadilha dele, já era, irmão, é difícil para sair. Satanás, ele é estrategista, como eu falei. O que ele faz? Você já viu como que a aranha faz? A aranha prepara uma teia, e fica uma teia igual uma rede, fica tudo trançadinho aquela teia da aranha, né? Igual uma rede. Quando os insetos vêm, os mosquitos vêm, aqueles mosquitos vêm voando e bate na teia da aranha, naquela rede ali, e agarra, eles não conseguem mais sair. Então a aranha vem com toda a sutileza, a aranha vem com toda a calma do mundo, descendo naquela teia que ela preparou, e vai na maior sutileza, porque sabe que a presa, né, no caso o insetozinho ali, não vai conseguir sair, porque está emaranhado naquela rede, naquela teia. Então a aranha desce com toda a sutileza. Satanás é assim também, tá? Aí ela desce com toda a sutileza, vai lá e pega a presa. E pega um inseto, porque já está preso na teia. Satanás é a mesma coisa. Ele prepara uma armadilha, ele prepara uma teia, como se fosse uma rede. E depois que o ser humano cai ali, ele fica todo emaranhado. Ele não consegue sair facilmente, ele se mexe para lá, se mexe para cá, e ele fica todo emaranhado naquela teia, naquela armadilha de Satanás. Então Satanás, ele está nesses últimos tempos preparando armadilha contra o ser humano, principalmente contra a igreja. Ele está preparando armadilhas para pegar na mente. Ele pegando as pessoas pela mente, as pessoas vão começar a pensar diferente, agir diferente, fazer diferente as coisas. Então, vamos ficar ligadinhos, tá bom? Vamos partir aí para o ponto 2, onde diz o seguinte, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que sempre manteve seu povo sob alerta,
No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Então você vê, Deus sempre avisa os seus servos. Aqui está falando aqui, o alerta para o povo de Deus. Deus sempre alerta. Nesse momento, Deus está me usando para fazer um alerta para o povo, para quem me assiste. E você que está me assistindo agora, você vai alertar, se você for professor, você vai alertar os seus alunos. Então nós estamos aqui alertando o povo. Deus está nos usando para alertar o povo dos ataques de Satanás e como nós sairmos dos ataques de Satanás. E Deus está falando também que Ele sempre deixa o seu povo avisado. Então você está sendo um mensageiro ou uma mensageira da palavra de Deus e você está avisando o povo de certa forma. Deus está avisando o povo através de você. Então nós estamos aqui, avisando o povo. E Deus, Ele sempre avisa, como está escrito aqui, Ele sempre usa os seus profetas para alertar o povo dos perigos que o povo está correndo. Então Ele está avisando aqui hoje, através desta lição de número 1 do terceiro bimestre, alerta o povo. Povo, fique alerta. Satanás está usando de sutileza, na maior paciência do mundo, para tentar dominar a mente do ser humano, para o ser humano pensar diferente, para se afastar de Deus. Olha a estratégia dele, tá? Então, tenta blinda a sua mente através do sangue de Jesus Cristo. Se esconda debaixo das asas de Deus, para você ficar seguro. Pede a Deus para guardar a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, entendeu? As suas mãos, para não ficar fazendo gestos, talvez obscenos, ou palavras torpes para sair dos lábios. Então, de olhos abertos. Vamos para o próximo aqui, para o 3. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, que está em 1 Timóteo 4, versículo 1, que está na leitura bíblica em classe aqui da lição. Não é isso? Olha só. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Neste aspecto, o apóstolo Pedro diz que derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias, que está em Atos 2, versículo 17, E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos nós na reta final? Na última volta da corrida? Então, o apóstolo Paulo, ele já estava lá na época dele dizendo assim, olha, nós já estamos vivendo uns tempos bem difíceis. E eu acredito que não esteja muito longe, ele já dizia. E olha que já passou mais de 2000 anos. Imagina agora nós, em 2021, 2022, Imagina nós agora em 2022, estamos perto ou estamos longe? Olha, o relógio de Deus não para. O relógio de Deus é diferente do relógio do ser humano. Não podemos esquecer disso. Nós vivemos do espaço sideral para baixo. Deus, ele vive lá no terceiro céu. Então não podemos esquecer disso. Tem o céu das nuvens, tem o céu do espaço sideral, onde estão os astros, e tem o terceiro céu, que é onde Deus está. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele é eterno, ele vive na eternidade.
Na eternidade não tem essa coisa de dia, de noite. Não, lá é uma coisa só, direto. Lá não tem essa coisa de dia e de noite. Isso é do espaço sideral para baixo para o ser humano. Então, 1000 anos para nós é como o dia de ontem para Deus, porque lá para ele não existe essa coisa de dia, hoje é noite. Não, lá é eternidade. É eternidade, né? Então o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Então, se no tempo de Deus já está no finalzinho, meu amigo, quem é nós para dizer que está longe ainda? Ah, mas desde quando eu me entendo por gente, eu escuto dizer que Jesus vai voltar. Sim, é o que a lição está dizendo. Deus não deixa nada sem avisar para o povo. Ele está só avisando, está só avisando. Não se esqueça que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Não se esqueça disso. Talvez a gente às vezes pense que está demorando, mas para Deus, no relógio dele, de repente já está ali, últimos milésimos de segundos. Mas ele está avisando o povo. Vigia, povo. Satanás está fazendo isso. Ele está querendo dominar a mente de vocês. Não deixa. Cuidado com os ataques de Satanás. Não permita isso. Não permita aquilo. Então nós temos que ficar, muito ligado. Vamos partir aqui agora para o terceiro tópico aí. As esferas do ataque. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. O que ele quer dizer com isso? São pessoas que se apostataram da fé, se esfriaram na fé. São pessoas hoje, o que ele quis dizer aqui? Que um dos maiores inimigos geralmente da igreja são alguém que estava dentro da igreja. Às vezes são aquelas pessoas, aqueles líderes que eram influentes, aí vai se esfriando na fé, a sua mente vai ficando cauterizada, já deixa de crer, já deixa de acreditar e sai dos caminhos do Senhor, sai da presença de Deus e começa a influenciar agora as pessoas a se afastar mais ainda de Deus. Além dele se apostatar da fé, se esfriar na fé, ele ainda tenta convencer outros a sair, sendo que deveria de ser ao contrário. Então, aqui nessa parte que está falando aqui, que a esfera religiosa, está vendo aqui? São pessoas de dentro da igreja. Quando Jesus pregava o evangelho, quem mais atacava Jesus? Eram os religiosos. E hoje não é diferente. São pessoas que saíram de dentro da igreja ou que talvez acreditam de forma diferente e que atacam as igrejas no geral. São pessoas que se apostataram, se esfriaram na fé e se você não estiver enraizado na palavra de Deus, se você não buscar conhecimento e estiver a par da verdade, quando vier alguém com falácias, você vai ser convencido. Então não seja convencido facilmente. Estude a palavra de Deus para você conhecer a verdade. Você conhecendo o que é verdadeiro, você não vai cair no que é falso. Tá certo? Isso também é um ataque de Satanás. É usar alguém que estava lá dentro para tentar convencer outros. Então nós temos que ficar esperto para não ser convencido, com falácias. Vamos aqui para o 4, lá embaixo. A igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Aqui já está apresentando 2 armas para esse ataque, que é a oração e o conhecimento da palavra de Deus. Está aqui, importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, que é a palavra de Deus e a oração. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, buscar conhecimento,
meditar, sem pressa de querer ler a Bíblia toda em um ano, sem pressa. Porque às vezes a pessoa vai lendo e não medita em nenhum versículo. Mas quando você pega um capítulo e lê, e você medita durante o dia, naquele capítulo ou naquele versículo durante o dia, você vai meditar, você vai remoer aquilo ali, você vai aprender, você vai colocar, que é o importante, em prática. Aí sim, você vai estar municiado da palavra de Deus. Aí então você já tem uma arma a seu favor, que é o conhecimento da palavra de Deus. E aí agora você vai buscar outra parte do ataque, que é uma outra arma, que é a oração. Então, palavra e oração, tá bom? Lembra, para você neutralizar o inimigo, você tem que ter conhecimento e você tem que ter unção. Você tem que ter conhecimento e você tem que ter comunhão com Deus, que é a oração. Tá certo? Então essa é a lição de hoje, é um rápido resumo para você. Aqui na conclusão diz assim: nessa lição nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se de armas espirituais para ganhar essa guerra. O que ele quis dizer nessa conclusão? Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um ataque de Satanás. O que isso quer dizer? Nós estamos em guerra constante contra o inimigo da nossa alma, que é Satanás. Satanás, ele não para de pensar uma artimanha para nos atacar. Então nós também não podemos parar de buscar reforço em Deus para contra-atacar através da palavra e através da oração, para neutralizar esses ataques do diabo através da palavra, que é o conhecimento, e através da oração, que é o que faz nos achegar a Deus. Então nós precisamos estar consciente. Talvez a pessoa pense assim: não, comigo está tudo bem, não tem nada a ver, não tem nada acontecendo comigo. Se você é um cristão de verdade, saiba que você já está numa guerra. Só que é uma guerra invisível, você não vê. Às vezes você só vê a consequência do ataque de Satanás. Mas é uma guerra espiritual. Então você tem que estar com armas espirituais, não são armas físicas. Não, é arma espiritual. É comunhão com Deus, é oração, é jejum, é conhecimento da palavra de Deus. É isso que são as nossas armas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Porque quando você está municiado, armado com oração, jejum, palavra, você fica mais forte, mais resistente e você vai poder enfrentar essa guerra. Você vai ter mais visão para ver o que está acontecendo ao seu redor e aí você vai ficar de olho mais aberto contra os ataques de Satanás e você vai ter as armas contra as sutilezas de Satanás. Tá bom? Então hoje nós passamos aqui esse rápido resumo da primeira lição do terceiro bimestre do ano de 2022, né? As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu vou só te pedir uma coisa: se inscreva aí nesse canal para me ajudar a divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Tem outros vídeos aí embaixo no canal que você pode estar assistindo também. Tem aulas aí a respeito do manual do cooperador que eu deixei para você. Se inscreva no canal, compartilha e deixa um joinha também aí para ajudar, tá bom? Meu nome é Adonias Zimerinan, eu sou evangelista e foi um prazer estar dando aula para você, aprendendo junto com você aqui nesta manhã. Até mais, tchau, tchau.